Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no quarto trimestre, cujo tema é a promessa de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos na lição 9, cujo título é Promessa para Pais e Filhos. O texto áureo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2, versículo 3. A verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. A leitura bíblica em classe está em Salmos 127, versículo 3 ao versículo 5, e depois Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Não vou estar lendo para poder ganhar tempo. E vamos à introdução. Nessa lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos, mas desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos, em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Nessa lição que nós vamos estar estudando, as promessas de Deus, ela está voltada para o relacionamento entre pais e filhos. Vamos estar destacando os princípios bíblicos em que se sustenta a harmonia familiar. Em um mundo cada vez mais desafiador, onde os valores familiares muitas das vezes são questionados. A criação de filhos e a interação entre pai e filho enfrenta obstáculos constantes. No entanto, a palavra de Deus nos oferece orientação, promessas que garante que, quando pais e filhos seguem os caminhos de Deus, podem experimentar um relacionamento marcado por amor, respeito e proteção. As promessas divinas para a família incluem não apenas bênçãos materiais, espirituais, mas também princípios que ajudam a fortalecer os laços familiares e promover uma conveniência que reflete os valores do reino de Deus. E nessa lição nós veremos como essas promessas podem transformar e abençoar o relacionamento familiar, cumprindo-se na vida de pais e filhos que busquem viver de acordo com os ensinamentos divinos. Vamos para o primeiro tópico, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. E o subtópico 1, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como a flecha na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança.
como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais, a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada neste tempo difícil. O Salmo 127, já mencionado aqui, foi lido, o texto, apresenta uma visão profundamente espiritual. No caso, além de ser espiritual, é positiva dos filhos, descrevendo como herança do Senhor e o galardão, sublinhando o valor e propósito divino da vida familiar. Quando a Bíblia fala de filhos como herança, ele ressalta que eles são uma dádiva concedida por Deus, um presente que deve ser tratado com reverência e responsabilidade. Esse conceito não apenas reconhece a importância dos filhos, no caso, para o bem-estar e a continuidade da família, mas também destaca que eles pertencem em uma última instância, no caso, a Deus, e os pais são, portanto, mordomos dessa herança, encarregados de cuidar, nutrir e educar os filhos nos caminhos do Senhor. E além do mais, o Salmo compara os filhos à flecha na mão do valente, implicando que eles são como ferramenta poderosa e promissora nas mãos dos pais sábios, temente a Deus. Assim como o arqueiro precisa da habilidade e precisão para lançar suas flechas de maneira eficaz, os pais são chamados a direcionar os seus filhos de forma cuidadora, com ensinamentos que os capacitem a enfrentar o mundo com firmeza e fé. A metáfora da herança e do galardão também reforça a ideia de os filhos são um meio de bênção, tanto para a família quanto para a sociedade. E essa bênção se estende à medida que os pais investem em sua formação espiritual moral. A educação e o cultivo da fé é essenciais para que os filhos, como herança do Senhor, cresçam para serem luz em um mundo cada vez mais obscuro e complicado. Assim, o salmista enfatiza que os filhos, quando criados nos caminhos de Deus, não são apenas, no caso, uma recompensa para os pais, mas também uma bênção para as gerações futuras e para o reino de Deus. Segundo subtópico, um mandamento com promessa para os filhos. Diz assim: para os filhos que são herança do Senhor para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem, consequentemente, e viva tempo longo sobre a terra. E essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Este mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, a bênção para os filhos, na medida em que eles honrarem seus pais em vida. O apóstolo Paulo ele cita, lá em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3, reafirma um princípio vital da lei de Deus dado a Moisés, que é a promessa que acompanha o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E este mandamento é singular, porque além de ser um dos 10 mandamentos, traz consigo
uma promessa explícita de bênção, longevidade e prosperidade. Através desse princípio, Deus estabelece uma ligação clara entre a obediência e o respeito do filho para com seus pais, e o bem-estar físico, emocional e espiritual que eles podem desfrutar ao longo da vida. No texto bíblico, honra aos pais envolve muito mais do que mera obediência momentânea. Trata-se de respeitar, cuidar e valorizar a sabedoria, experiência e autoridade deles. A palavra honra sugere peso, valor, estima, reconhecimento, a importância do papel dos pais na criação e na formação dos filhos. Essa atitude de honra traz consequências profundas, não apenas no relacionamento familiar, mas também, no caso aqui, em termos de bênçãos divinas. Quando os filhos obedecem e honram os pais, eles repetem a ordem e o plano de Deus para a família, o que abre portas para proteção. O favor e a paz que provém de uma família, de uma vida vivida segundo os princípios de Deus, a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral e da sociedade e é um sinal do fim dos tempos. Conforme está em Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao versículo 30, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devotar um amor, respeito e cuidado a eles. É possível obedecer sem honrar. O irmão do filho pródigo obedecia ao pai, mas não honrava o seu pai. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais presentearam com um botão de rosa enquanto estava vivo. Honrar pai e mãe é honrar a Deus, conforme está em Levítico capítulo 19, versículo 1 a 3. No Antigo Testamento, desonrar os pais era um pecado punido com a morte. Resistir à autoridade dos pais urgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Honrar pai e mãe traz benefício e isso é muito importante, a honrar os pais. A promessa consiste em prosperidade e longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como posse de terra. Paulo também coloca esse mandamento no contexto da nova aliança, ao direcionar seus ensinamentos aos cristãos de Éfeso, indicando que a promessa não se limitava à antiga aliança, mas permanece relevante para a igreja. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. É uma promessa condicional. Os filhos que submetem à orientação dos seus pais e honram a sua autoridade, experimentarão as bênçãos prometidas por Deus. E esse princípio espiritual tem um impacto direto na vida prática. Ao longo da história, vemos que aqueles que honraram seus pais, mesmo em tempos de dificuldade, muitas vezes colhem os frutos de paz interior, sabedoria e prosperidade. O filho obedece, no caso, o filho que é obediente, os pais, livra-se de grande desgosto. Vejamos, por exemplo, algumas coisas que são importantes, no caso, ouvir os pais. Quantos desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem os pais.
e também ter cuidado com as seduções, conforme está em Provérbios 1, versículo 10. Droga, sexo, namoro, abandono da igreja e amigo. Portanto, este mandamento é um lembrete da importância central da família na estrutura da sociedade e no plano de Deus. A promessa de longevidade é de vida bem-sucedida, uma bênção divina que transcende as gerações, assegurando que quando os filhos seguem o caminho da obediência e da honra, tanto eles quanto a sua família são fortalecidos e abençoados. Chegamos ao subtópico 3, mandamento e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, este não deve provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver paciência e cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Este assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim valorizemos a nossa família como um presente de Deus e ao mesmo tempo instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desviem. Por um lado, os filhos devem honrar os pais, conforme já lemos, e estes não devem provocar a ira dos filhos. A personalidade da criança ou adolescente é frágil. Nós sabemos disso. Todos sabem. E os pais podem abusar de sua autoridade usando ironia e ridicularização. O excesso ou ausência de autoridade provoca a ira dos filhos. O excesso ou a ausência de autoridade, no caso, leva os filhos ao desânimo. Cada criança ou adolescente é uma pessoa peculiar e é preciso ser respeitada em sua individualidade. Os pais podem provar a ira dos filhos por excesso de proteção ou favoritismo. Quando Isaac revelou a preferência por Esaú e Rebeca predileção por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes tormentos sobre si, mesmo e para suas descendências. Há pais que provocam a ira em seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada e, semelhantemente, os pais provocariam nos filhos por não reconhecer as diferenças entre eles. Cada filho é um universo distinto. Outra forma de provocar a ira nos filhos é o silêncio gélido, a falta de diálogo. Então esse foi o principal abismo que Davi cavou no relacionamento com seu filho Absalão. Os pais podem provocar a ira nos filhos por meio de palavras ásperas ou de agressão física. Enfim, os pais podem provocar a ira nos filhos por falta de consciência na vida e na disciplina. Os pais devem ser espelho dos filhos e não carrasco deles. A disciplina e a demonstração devem ser aplicadas de maneira equilibrada, moldando-os para o que cresçam no temor do Senhor. A parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos
na fé em Cristo Jesus. Por isso os filhos não são bênção para os pais e este para os filhos. Ou seja, os filhos são bênção para os pais e estes para os filhos. Conforme está em Salmo 128, né, versículo 3, versículo 4, que diz que a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A paternidade é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus Pai cuida de sua família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais. Portanto, os pais têm um papel central em cultivar a fé e o caráter de seus filhos, ao seguirem os mandamentos de Deus com sabedoria e amor. Eles garantem um ambiente em que a família próspera espiritualmente, emocionalmente e muitas vezes materialmente, desfrutando das bênçãos prometidas àqueles que temem ao Senhor. Chegamos ao segundo tópico, o cuidado dos pais com os filhos. E o primeiro subtópico, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme o texto bíblico estudado. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto do ensino da palavra de Deus. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim, os nossos filhos terão o ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. O ensino da palavra de Deus é fundamental no lar, no contexto da família. É um dos maiores privilégios e responsabilidades dos pais, segundo as Escrituras. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 ao 21, oferece uma orientação clara sobre como os pais devem conduzir os seus filhos nesse processo, destacando a importância de cultivar a palavra em suas próprias vidas antes de transmiti-las aos filhos. Esse ensino vai muito além de uma simples instrução teórica. Trata-se de uma vivência contínua e profunda da fé que se repete em todas as áreas da vida familiar. A primeira instrução é que os pais devem guardar a palavra de Deus no coração e na alma. Isso significa que a palavra precisa ser internalizada, profundamente enraizada no íntimo dos pais. Não se trata apenas de conhecê-lo intelectualmente, mas de vivê-la diariamente. O coração é descrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, como a fonte de vida, e assim, a palavra de Deus, ela deve ser o alicerce espiritual do ser humano, moldando o caráter e as decisões dos pais. Quando os pais têm a palavra de Deus em seu coração, eles estão aptos para transmiti-la de maneira autêntica e eficaz aos filhos. E além disso, os pais são chamados ainda a praticar a palavra de Deus em suas ações.
O texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, que diz: ponde as minhas palavras da vossa mão, enfatiza a importância de transformar o conhecimento da palavra em prática diária. As mãos aqui simbolizam o agir, e os pais devem ser exemplos vivos de como a palavra de Deus orienta as atitudes e decisões dentro e fora do lar. O ensino da palavra de Deus não é apenas verbal, mas também deve ser demonstrado por meio de comportamento, pois as ações dos pais impactam profundamente a formação espiritual dos filhos. Outra orientação vital é que os pais devem ensinar a ver a vida através da lente da palavra de Deus. O texto fala sobre a testeira entre os olhos, lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 18. Uma metáfora para a necessidade de interpretar todas as coisas pela perspectiva divina. Isso significa que os pais devem ajudar os seus filhos a enxergar o mundo e as suas circunstâncias sob a luz da verdade bíblica, orientando-os a tomar decisões e agir de acordo com os princípios da fé. E essa visão bíblica da fé, da vida, no caso, é essencial para formar filhos que saibam discernir o certo e o errado, à medida que enfrentam os desafios deste mundo. E além do mais, o ensino da palavra de Deus deve ser contínuo, andando pelo caminho, ou seja, ele não deve se limitar no ambiente, no caso, doméstico, mas deve ser levado para todas as esferas da vida. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos a praticar a palavra de Deus em situações cotidianas, tanto nas interações sociais quanto nas escolhas morais que farão ao longo da vida. Esses ensinos que se transcendem ao lar preparam os filhos para uma fé robusta e prática, que será vivida em todas as suas atividades e relacionamento. A oração também deve ser cultivada no lar. Ensinar os filhos a orar desde cedo, aí fortalece o vínculo espiritual com Deus e promove um ambiente de fé, onde as dificuldades são levadas ao Senhor e as bênçãos são reconhecidas com gratidão. A oração, portanto, deve ser parte integrante na vida familiar, e os pais devem liderar, por exemplo, demonstrando a importância de buscar a Deus em todas as situações. E também, podemos dizer, é essencial que os pais levem os filhos à igreja, incentive a participação em atividades que promovem o crescimento espiritual, como a escola bíblica dominical e os cultos de ensino, como bem afirma no caso do pastor Elinaldo Renovado, né, na sua escritura, na sua exemplar. Na atualidade, a escola dominical é a maior e mais acessível agência de ensino religioso das igrejas evangélicas. A escola dominical é uma escola onde a criança aprende algo concernente à moral e ao respeito. E aí, então, no caso, é essencial que as crianças tenham esse acompanhamento em todas as atividades na igreja local. Ela também auxilia o ensino e a compreensão das Sagradas Escrituras. Porém, a escola dominical não pode ser a única responsável pelo ensino bíblico, pois ela é uma parceria auxiliadora. Isso fortalece o vínculo entre o lar e a igreja, no caso, onde ambas esferas se complementam e desenvolvimento espiritual da criança. A igreja, como extensão da família, ajuda a nutrir a fé dos filhos, enquanto o lar, como extensão da igreja, reforça os valores e princípios bíblicos ensinados na igreja local. Cultivar o ensino da palavra de Deus no lar é fundamental para a formação de filhos que não apenas reconhecem, mas vivem de acordo com os princípios da fé cristã. Quando os pais se dedicam a esses
chamados, eles contribuem significativamente para a formação de uma geração comprometida com Deus e com o seu propósito. Vamos para o segundo subtópico, prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenha como público-alvo os candidatos a ministério, e é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, faríamos assim: o cônjuge, os filhos, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. A Bíblia ensina claramente que a família deve ser uma prioridade central na vida do cristão, especialmente daqueles que estão envolvidos no ministério. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e o versículo 4, também o versículo 12, e também lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, Paulo destaca que para um líder da igreja qualificado, ele tem que ser qualificado, ele deve demonstrar um cuidado exemplar com a sua família. Embora essas instruções sejam direcionadas para líderes e candidatos ao ministério, eles também refletem um princípio que se aplica a todos os pais cristãos. Os cuidados e a responsabilidade com a família são fundamentais para a vida cristã saudável. A prioridade familiar está ligada à integridade e do testemunho cristão. O apóstolo Paulo deixa claro que alguém que não consegue administrar bem a sua própria casa dificilmente estará capacitado para cuidar da igreja. Isso demonstra que a família é um microcosmo, podemos dizer assim, né, da comunidade cristã maior. É um modo como os pais exercem seu papel no lar e impactar diretamente sua habilidade de servir na igreja. Se considerarmos uma hierarquia de prioridade, conforme nós lemos no texto, o relacionamento conjugal vem em primeiro lugar. O casamento é fundamental da família. O relacionamento entre marido e mulher deve repetir a relação de Cristo com a igreja, conforme está lá em Paulo diz lá nos Efésios, capítulo 5, versículo 25 e ao 33. Quando o cônjuge é priorizado, os filhos recebem o benefício de um ambiente familiar estável, amoroso e que facilita seu desenvolvimento emocional, espiritual e social. Em segundo lugar, os filhos são uma prioridade vital, como a herança do Senhor, conforme foi lido em Salmo 127, versículo 3, eles dependem dos pais para orientação, formação espiritual e de proteção. A criação dos filhos envolve não apenas promover suas necessidades físicas, mas também educá-los nos caminhos do Senhor, instruindo como a palavra de Deus, sendo exemplo em todas as áreas da vida, conforme está em Provérbios 22, capítulo 6. Pais que negligenciam essa responsabilidade em nome de outros compromissos, mesmo os ministeriais, acaba comprometendo o bem-estar espiritual dos seus filhos. E também o cuidado com a igreja local. O ministério da igreja é importante e valioso, mas não deve ser realizado às custas da família. Um líder cristão deve priorizar a sua família. Pode acabar comprometendo não apenas o seu ministério, mas também o testemunho de Cristo. Quando a família está bem cuidada, o impacto positivo se reflete na igreja, pois o líder e membro tem
mais condições de servir com integridade, equilíbrio e amor. Portanto, no caso, o equilíbrio entre a família e a igreja é fundamental. Deus não deseja que o serviço ministerial seja feito à custa do bem-estar da família. Quando os pais colocam as suas prioridades em ordem, cuidando primeiro de seus cônjuges e filhos, a igreja se beneficia com líderes e membros que possuem uma base sólida e saudável em casa, capacitando-os a cuidar melhor do rebanho de Deus. Vamos para o terceiro subtópico: disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar os seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer elogio e o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. A disciplina dos filhos é uma responsabilidade divina conferida aos pais, como parte fundamental da criação e de uma geração que ande nos caminhos do Senhor. No entanto, a disciplina bíblica vai além de simples correção punitiva. Ela deve ser equilibrada, fundamentada no amor. A palavra de Deus nos ensina que a disciplina é um ato de cuidado e instrução, não de punição meramente punitiva ou severa. O objetivo da disciplina é corrigir com sabedoria, promovendo nos filhos o desenvolvimento do caráter e obediência, honra e responsabilidade. A disciplina deve começar pelo exemplo, por exemplo, Jesus nos deixou um modelo claro de liderança e instrução pelo exemplo, está lá em João capítulo 13, versículo 15, mostrando que os pais devem viver de acordo com os valores que ensinam. Quando os filhos obedecem, quando os filhos observam seus pais vivendo de maneira coerente com os princípios bíblicos, eles são propensos a seguir esse ensinamento com naturalidade e respeito. Por isso, a disciplina eficaz se baseia não apenas em palavra, mas também na vivência dos pais, que devem repetir os valores que eles desejam ver nos filhos. Além disso, a disciplina deve ser equilibrada com estímulo positivo, como elogio, afeto, conforme já lembra, e o encorajamento. A Bíblia nos ensina que aos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. O que implica não apenas corrigir e também afirmar que reforçar o comportamento positivo. Pais que reconhecem os esforços e conquistas de seus filhos, por menor que seja, contribuem para o fortalecimento da autoestima. Autoestima, no caso, confiança e segurança emocional dele. E esses elementos são cruciais para que o relacionamento familiar seja saudável, para que os filhos cresçam sentindo-se amados e valorizados. Um aspecto importante para essa abordagem é que a disciplina não deve ser feita com dureza excessiva e provocação à ira. Quando aplicada de forma severa ou injusta, a disciplina pode criar um ressentimento, distanciamento emocional e até rebeldia. Por outro lado, quando os pais equilibram a correção com carinho e respeito, os filhos sentem que a disciplina é para o seu bem e não um ato de punição arbitrária. Então, o equilíbrio entre a disciplina e os estímulos é essencial na criação de filhos que honram a Deus. Pais que disciplinam com amor e paciência
enquanto demonstra afeto e incentivo, cria um ambiente onde os filhos aprendem a respeitar a autoridade e, ao mesmo tempo, sente-se seguro no amor incondicional de seus pais. Esse modelo familiar promove o crescimento espiritual, emocional e social dos filhos, tornando-se os indivíduos saudáveis, equilibrados, aptos a seguir os caminhos de Deus. Chegamos ao terceiro tópico: bênçãos, pais e filhos. E o primeiro subtópico: bênçãos para a posteridade. A promessa na Bíblia que traz consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. A promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para que os nossos filhos, portanto, ore para que os seus filhos, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. A Bíblia é repleta de promessas que apontam para as bênçãos de Deus, não apenas sobre a vida individual, mas também sobre a posteridade, filho descendente. Em Isaías 44, versículo 3, Deus promete derramar o seu Espírito sobre a posteridade de Israel, sinalizando que as bênçãos espirituais são destinadas não apenas à geração presente, mas também às futuras. Isso revela o cuidado contínuo de Deus com as famílias e como as suas bênçãos são transmitidas de geração em geração através da sua graça. No livro do profeta Joel, conforme já foi mencionado, encontramos outra promessa importante que se refere ao derramamento do Espírito Santo, que diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E esse versículo aponta para uma obra poderosa do Espírito Santo, onde ele habita os filhos, ou seja, ele habilita os filhos do povo de Deus a serem instrumentos de sua mensagem. A promessa de Deus de que os filhos participarão ativamente de seu plano, através dos dons espirituais, como a profecia enfatiza, reforça a importância de orar e ensinar os filhos a buscar a presença de Deus para que experimente a plenitude do Espírito. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Pedro ele reafirma que essa promessa, ao dizer que ela se estende a vossos filhos e a todos que estão longe, isso inclui não apenas filhos de Israel, mas todos os que em qualquer lugar ou tempo forem chamados por Deus. Pedro estava declarando que a promessa do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes não era limitada a uma época específica, mas era para todas as gerações de crentes. Portanto, os filhos dos cristãos de hoje também são herdeiros dessa promessa. Diante dessa escritura, podemos também concluir que Deus deseja que os nossos filhos vivam imersos em sua presença, usufruindo de uma vida de abundância no Espírito Santo. Há uma promessa clara de bênçãos espirituais ilimitada, de um relacionamento profundo com Deus e do uso dos dons espirituais em suas vidas. Assim, os pais devem orar incessantemente pela vida espiritual dos seus filhos, buscando para eles o batismo no Espírito Santo e crendo que eles também serão capacitados a servir e glorificar a Deus. A promessa do Espírito Santo é uma bênção divina para a posteridade
e cabe aos pais guiá-los, a ensiná-los a caminhar em fé, confiando na promessa de que seus filhos também serão cheios do poder e da presença de Deus. E também isso reforça também que o papel central dos pais no cultivo da fé em suas famílias, para que os seus filhos cresçam conhecendo e experimentando as promessas espirituais de Deus. Segundo subtópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham a experiência com Deus, vivam em suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muitos os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, louvor, a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressar as suas lutas e dificuldades para que se torne tema de nossa intercessão no lar. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. A família, conforme já tínhamos falado, é o primeiro e mais importante ambiente da formação espiritual para os filhos. É dentro do lar que os valores e a fé e o caráter são moldados. Por isso a Bíblia enfatiza que o ambiente familiar deve ser um lugar onde os filhos não apenas crescem fisicamente, mas também espiritualmente, experimentando as bênçãos e promessas de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9, vemos a instrução divina para que a palavra de Deus seja ensinada continuamente dentro do lar, em todas as situações da vida cotidiana. Isso revela a importância de cultivar um ambiente em que a presença de Deus seja constante. Promover o culto doméstico é uma maneira poderosa de fazer isso, reunindo, no caso aqui, a família, para a oração, o louvor e a leitura da palavra. Esse momento ajuda a consolidar os nossos filhos a um relacionamento pessoal com Deus. É um compromisso profundo com Jesus Cristo. Quando os pais praticam essa rotina de devoção e comunhão, demonstra que o lar, no caso, é um lugar onde Deus habita. E os filhos aprendem desde cedo a valorizar a vida espiritual como algo central em sua jornada. E além disso, o ambiente familiar deve ser um lugar seguro e que os filhos possam expressar suas dificuldades, lutas, desafios, sem medo ou vergonha, quando os pais ouvem e intercedem em oração por seus filhos. Eles não apenas fortalecem o vínculo familiar, mas também demonstram que Deus é a fonte de socorro e direção. Assim, a família torna-se um lugar de bênção, onde os filhos são encorajados a buscar a Deus em todas as áreas de sua vida. Uma outra análise interessante, o lar também deve ser um lugar onde os filhos encontram apoio espiritual, onde as promessas de Deus são vividas e ensinadas, e onde o compromisso com Cristo é promovido como base de toda a vida. A bênção sobre os filhos não vem apenas de palavra, mas de estilo de vida que reflete a obediência a Deus, o amor pela sua palavra e a prática da oração. Quando isso acontece, os filhos são capacitados a crescer em fé e cumprir o propósito divino para as suas vidas. Chegamos agora ao terceiro subtópico, pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude.
Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos ambientes, ou seja, nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nosso jovem deve encontrar em nós palavras sábias de ânimo que instrua diante de suas lutas, atribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nosso filho seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Os pais tinham essa responsabilidade de criar um ambiente seguro e protetor por seus filhos em todas as fases da vida, conforme o modelo bíblico. A proteção que os pais devem proporcionar vai além da segurança física, abrangendo também a cuidado emocional e espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 14, destacou o valor das crianças, dizendo que elas deveriam ter livre acesso a Ele. Isso reflete a importância de criar um ambiente familiar onde as crianças se sintam valorizadas e protegidas para que possam crescer em segurança e confiança. Na adolescência, o período de intensa mudança, questionamento, os filhos devem encontrar no lar o refúgio. O exemplo de Jesus aos 12 anos, no relato de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 49, mostra a importância de os adolescentes terem espaço para expressar suas dúvidas e buscar orientação. Os pais, então, devem estar disponíveis para ouvi-los, compreendê-los e guiá-los com paciência e sabedoria. Essa fase é crucial para o desenvolvimento do caráter e da fé. E os pais precisam se colocar como fonte de apoio, oferecendo uma escuta atenta e um direcionamento sólido. Já na juventude, quando os desafios da vida se tornam mais intensos, é essencial que os filhos encontrem nos pais a palavra de encorajamento e conselho sábio. E proteção espiritual torna-se ainda mais relevante, pois o jovem enfrenta as pressões do mundo e as tentações que podem afastá-lo do caminho de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13, destaca a importância de estar revestido da armadura de Deus para resistir os ataques do maligno. E nessa perspectiva, os pais são chamados a orar pelos filhos, orientá-los e envolvê-los em um ambiente que promova a fé e fortalecimento espiritual. Quando os pais cumprem esse papel protetor, eles criam um ambiente familiar em que os filhos podem se desenvolver plenamente, sentindo-se seguros e amados, preparados para enfrentar os desafios da vida. Com confiança, essa proteção é uma bênção divina, manifestada através da responsabilidade e cuidado dos pais, conforme os princípios bíblicos. Chegamos à conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. E Deus é zeloso pela nossa família. Aprendemos nessa lição, dessa lição que nós estamos lá desde o início falando, que Deus tem promessas especiais para o relacionamento entre pais e filhos. E revelando o seu desejo de abençoar e proteger as famílias. A palavra de Deus nos ensina que ao cultivar
um ambiente de amor, ensino e disciplina equilibrada, os pais podem transmitir fé e valores aos seus filhos. Embora criar, educar os filhos seja um desafio, o Senhor nos garante sua presença e sabedoria para cumprir essa tarefa com sucesso. As promessas divinas, quando aplicadas, fazem com que a família se torne um lugar de bênção, onde os filhos crescem e sob cuidado de proteção e orientação de pais que confiam no Senhor. Assim, ao buscar a direção de Deus, podemos ver sua dificuldade e podemos também ver também a sua fidelidade se manifestar em nossas casas, conduzindo nosso filho a uma vida de fé